Olá, eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em proteção da informação. Nós estamos aqui para falar sobre cibersegurança, segurança da informação, proteção da privacidade, de uma maneira simples para você como cidadão e para você também como empresário ou empresária. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos tocar num assunto, é a questão dos dados pessoais. Com certeza vocês já ouviram falar aí sobre uma legislação que existe, sobre vazamentos de dados pessoais, sobre responsabilização sobre dados pessoais. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar um pouco mais voltado para a questão do cidadão. Nós vamos fazer um outro voltado um pouco mais detalhado para o empresário, seja grande empresário ou pequeno empresário, né? Na realidade, os dois se complementam, mas vamos pensar mais como o cidadão, né? Primeira questão que nós precisamos lembrar e registrar é que essa lei, existe uma lei, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi promulgada em 2018, começou a valer em 2020 e ainda deu mais um tempo para a organização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, em 2022, todo o arcabouço para que funcionasse a questão da proteção e a questão de multas a empresas e maior responsabilização está valendo. E também um fato muito importante, que em fevereiro, né, de 2022, ocorreu uma emenda constitucional, onde os dados pessoais foram considerados incluídos, né, entre os direitos e garantias fundamentais. Então, dado pessoal é algo muito importante. Então, pegando já nessa linha, né, você como cidadão, ou eu como cidadão, precisamos nos lembrar que dado pessoal é um recurso, é um ativo muito importante que nos pertence. E a própria legislação fala isso, né? A grande diferença que a legislação trouxe e também essa emenda da Constituição, é que o dado pessoal pertence à pessoa, né? A legislação chama de pessoa natural, né? Quer dizer, pertence à pessoa humana, tá? Então você é o dono dos seus dados pessoais. As empresas podem utilizar os dados pessoais das pessoas, né? Uma redundância aí, podem sim, só que ela agora, as empresas ou qualquer, né, organismo que seja, não seja empresa, seja os órgãos do Estado, do governo, eles precisam cumprir certos regulamentos, certas regras aí. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e tem que exercitar, né, é que o dado pessoal, mesmo tendo toda essa legislação, nós precisamos cuidar deles principalmente e inicialmente. Então a gente tem que ter muito cuidado com a utilização de dados pessoais. Mas Edson, como é que é esse cuidado? Por exemplo, é aonde nós vamos divulgar esses nossos dados pessoais, né? É muito comum as empresas solicitarem dados pessoais quando a gente faz uma transação financeira, num simples comércio, num shopping, né? E aí a gente precisa avaliar se a gente, primeiro, quer dar esse dado pessoal, se esse dado pessoal é obrigatório por alguma razão, por exemplo, em alguns casos, não em todos, né? Em alguns casos você pode tirar uma nota fiscal sem o CPF, mas em alguns casos precisa tirar um CPF, precisa ter o endereço da pessoa, se, por exemplo, aquele equipamento, aquele produto que você está comprando, ele vai ser entregue na sua casa, então ele precisa daquele endereço. Então nós precisamos verificar se aqueles dados pessoais que nós estamos fornecendo para aquela, eu vou chamar a empresa, para aquela organização, né, ou até para aquele órgão público, são realmente necessários aí. Então nós somos os primeiros guardiões com relação aos dados pessoais. Mas aí o que é um dado pessoal? Um dado pessoal é qualquer informação que identifique, a lei chama de pessoa natural, né? Então, que identifica uma pessoa? Evidentemente, tem os dados pessoais bem óbvios, né? O nome, né? O CPF, uma identidade que ainda está diferente. Daqui a pouco nós vamos ter a nova identidade que o CPF vai concentrar tudo, né? Ou até um número do PIS, por exemplo, que é um outro tipo de identificação. Então, esses são, assim, os mais óbvios, que são os dados pessoais que identificam diretamente. Mas essa identificação, ela pode ser direta ou indireta, né?
Então, um próprio endereço é um dado pessoal, né? Então, às vezes, há um próprio, outra informação que uma placa de carro, né? Principalmente quando tem aquele carro que é uma pessoa que dirige, você está identificando, né, de uma forma indireta uma pessoa. Então, aquilo é um dado pessoal. E a lei ainda exige um cuidado maior em relação aos dados pessoais, que eles chamam dados pessoais sensíveis, que normalmente são ligados à opção religiosa, à questão de cadastramento em sindicatos, né, opiniões, né, perfil da pessoa. Então, por exemplo, se você tem um GPS e você guarda o seu GPS, seja num relógio ou seja no carro que você, né, dirige, aquele perfil daquele transcurso que você executa no seu automóvel, na sua moto, na sua bicicleta, né? Ele dá uma característica sua. Todo dia você faz aquele percurso. Então, isso é uma característica sua, isso também é um dado pessoal. Então, essa lei, ela traz muitos princípios, às vezes ela não diz coisas específicas, mas é assim, o que ela cita como dado pessoal de exemplos não é somente aquilo, tá? Então, qualquer coisa que identifique uma pessoa é um dado pessoal, com essa característica de dado pessoal sensível, dados médicos, dados de biometria, então até o reconhecimento facial é um dado de biometria que está sendo muito utilizado, por exemplo, nos condomínios. Pode utilizar? Pode, mas a gente vai ver até mais no outro vídeo sobre a questão das responsabilizações, tá? Então, né, uma identificação pela digital também é um dado pessoal aí. Tá? Então, nós precisamos ter cuidado com relação ao uso dos dados pessoais. A lei, ela chama de tratamento de dados pessoais, é qualquer ação que é feita com os dados pessoais, tá certo? Então, uma gravação, um uso, uma leitura, tá? Então, isso diz um tratamento de dado pessoal aí, tá? Como cidadãos, nós precisamos entender que as empresas têm responsabilidades e também para a gente ter mais capacidade de discernir aqueles dados que nós vamos entregar para as organizações. Então, quando nós entregamos os dados pessoais para uma organização, ele precisa ter uma finalidade. Um exemplo bem simples. De repente você faz uma compra e, por exemplo, a loja pede, olha, a gente pode mandar um SMS ou pode mandar um e-mail, já se usa pouco, né? Está se usando muito, né, o seu celular. E quando a gente tiver uma promoção desse produto, né, semelhante a esse produto que você comprou, a gente pode te comunicar. Então é uma finalidade, né? E às vezes você tem interesse em receber. Você comprou um produto, né? E você compra aquele produto, por exemplo, periodicamente, e você gostaria de saber quando tiver uma promoção. Então aquilo dali é uma finalidade. E aí, tendo uma finalidade, é importante você estar atento que a empresa só deve coletar aquelas informações necessárias para aquela finalidade. Tá? Então, por exemplo, né, nessa questão de dar uma promoção, a empresa não precisa saber o teu endereço residencial, né? Ela pode até querer, olha, você dá o CEP só para a gente saber em que bairro você está, porque é interessante a gente saber como tá os nossos clientes distribuídos na cidade. Até um CEP não é tão, né? Às vezes você tem CEP bem específico, né? Mas de uma maneira geral, um CEP pega uma região grande, então não é um dado pessoal aí que você evite dar. Você pode dar colaborando com essa ideia de marketing, mas para a questão da comunicação, você só precisa dar eventualmente seu telefone ou eventualmente o e-mail aí, tá? Então a empresa não deve coletar mais do que aquilo que precisa aí, tá certo? Você precisa saber, né, que aquela empresa ela vai guardar aquilo durante um certo tempo. Como você deu um consentimento, e aí perante a lei o consentimento é uma base legal, né? O que a lei diz é que todo uso de um dado pessoal ele precisa estar baseado, né, por um requisito legal. O que é um requisito legal para a lei? É um contrato, é o seu consentimento,
né? E tem outros aspectos mais gerais, por exemplo, questões de saúde pública, questões de segurança, né? Que às vezes ultrapassam a nossa vontade. Mas o que nos afeta mais, normalmente, é em função de um contrato. Por exemplo, se você fez uma compra e essa compra vai ser entregue no seu endereço, existe um contrato ali daquela empresa entregar aquele produto no seu endereço, né? Ou se você dá a concordância para que você receba promoções aí. Tá? Uma coisa importante é que, principalmente relacionados a contratos, né? Por exemplo, você tira uma nota fiscal, então aqueles dados vão ter que ser guardados, normalmente são 5 anos, né? Um pouco mais, aí às vezes depende de legislação do estado ou do próprio município aí. Então o dado pessoal, né, vai ser guardado durante um certo tempo, né? Então isso é importante você saber. Outra coisa muito importante que você também deve saber é com relação aos seus direitos, né? Então nós, como cidadãos, nós podemos questionar qualquer organização e dizer: organização, quais são os dados pessoais que você tem, ou, né, o seu conglomerado aí de organizações tem sobre a minha pessoa, né? E a empresa é obrigado, né? Normalmente a lei não diz exatamente o tempo, mas tem se seguido, o judiciário tem seguido muito o equivalente à lei de proteção proteção do consumidor, né? De 15 dias, nessa ordem de grandeza. Então, a empresa é obrigada a te informar, né, todas as informações que ela tem sobre você. Evidentemente que quando você solicita isso, ela vai ter um procedimento para garantir que você é você, né? Isso se chama a autenticidade da identificação, né? Que você pode estar se passando por uma pessoa e pedindo informações daquela pessoa, e de repente, se essa empresa der essas informações para essa pessoa errada, ela vai ser responsabilizada. Então ela vai ter um procedimento, né, que você vai provar que você é você, mas ela é obrigada a dar todos os dados que ela possui. E, por exemplo, e você vai poder verificar e eventualmente você pode fazer uma determinada correção, né? Pode ser uma correção simples, que você solicite a empresa, ela faça, e pode ser uma correção que eventualmente até vá chegar no judiciário, já que você solicite uma correção de dado pessoal seu, sei lá, a respeito de um determinado pagamento, a respeito de um determinado comportamento, né? Se for um funcionário, essa coisa toda aí, e ela não queira alterar, e você pode ir, né, ao judiciário e exigir que aquele dado pessoal seja alterado. Isso é um direito que você tem, né? Eu entendo que houve uma mudança muito grande de patamar em termos de direitos, de empoderamento, quer dizer, da pessoa humana, né, do cidadão, né? Evidentemente que muitas empresas, né, infelizmente, ainda continuam desrespeitando, mas mesmo nesse pequeno tempo, vamos considerar que a lei entrou em vigor efetivamente, né, com a questão de multa, né? Hoje já existe uma autoridade nacional de proteção de dados, da mesma maneira como as questões de telecomunicações tem a Anatel, as questões de saúde, planos de convênio, né? Tem a ANS, né? Então a questão de dados pessoais tem a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já definiu como deve ser a dosimetria das multas, né? Os passos, né, para uma empresa que receba uma denúncia de um cidadão sobre o mau uso de dados pessoais. Ela tem todo já um arcabouço estrutural de procedimentos, então todas as empresas já podem saber como é que a NPD funciona. Então, essa é um ponto muito importante, né, que nós temos esse direito. Uma outra questão é que a lei exige, e pelo menos acho que na maioria das empresas que a gente vê os sites delas, as grandes empresas, né, a empresa tem que dizer, tem que mostrar para o cidadão a sua política de proteção de dados pessoais, o seu respeito à legislação, e também ela tem que dar uma comunicação fácil. Normalmente se dá um endereço do encarregado. Encarregado é o profissional da organização que é responsável por receber as denúncias ou os requerimentos do cidadão,
dos cidadãos, perdão, e também é a pessoa que vai ter o nome dela ligado lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, normalmente, se você entrar num site, verifique, a gente já falou sobre o comércio eletrônico, então quando você for fazer uma compra, quando você for interagir com a organização, verifique-se no site dela, né, no site na internet, que normalmente é a forma mais simples e mais efetiva e aceita pela lei de comunicação com essa organização. Às vezes vai estar um nome genérico, como encarregado, nome da empresa.com.br, ou pode até ter o próprio nome daquele encarregado. Isso varia de empresa para empresa. A legislação, ela é bem objetiva e diz que toda empresa tem que ter esse encarregado, toda empresa tem que ter uma forma simples do cidadão se comunicar com ela. Seja grande empresa, seja pequena empresa. A NPD depois já liberou algumas formas de pequenas empresas, né, de terem uma comunicação mais simples ou menos tão estruturada como uma grande empresa. Mas isso é apenas a forma, porque a responsabilidade pode ser uma pequena empresa, um prestador de serviço, né, se for ele um prestador autônomo, ele é o encarregado, ele é o responsável por tratar os dados pessoais daqueles seus clientes. Puxa, Edson, se uma empresa grande ou uma empresa pequena tem as mesmas responsabilidades? Tem. Nós vamos falar isso no outro vídeo. E aqui eu quero chamar, já indo para a conclusão, eu quero chamar muita atenção. Você, eu, né, todos os cidadãos e cidadãs temos direitos em relação aos dados pessoais, ao uso dos nossos dados pessoais. Tá? Eu diria que ainda não estamos pegando de uma maneira geral, né, ainda não estamos naquele patamar totalmente adequado, mas nós melhoramos bastante. Se você for nas grandes organizações, ou nas organizações estruturadas, você já vê que eles já começam a colocar plaquinhas, já começam a colocar comunicações, nós tratamos os dados pessoais de maneira responsável, não é? Nós apenas utilizamos dados pessoais para um determinado desconto que você dá, nós não compartilhamos, porque essa questão de compartilhar é uma outra questão, não é? Às vezes, né, se cita muito, porque foi muito falado, né, a questão de farmácias, né? Então você vai numa farmácia, você se dá o seu CPF, que é um dado pessoal, porque você usa um medicamento contínuo e você quer, ela diz, olha, se você tiver aqui comigo esses dados, a gente dá um abatimento já que você usa um medicamento contínuo. Então é uma forma de eu ter você como cliente, né, uma fidelização. Mas eles só podem utilizar para isso, para essa fidelização, né? Eles não podem pegar esses dados pessoais e passar para o laboratório, nem passar para os médicos, nem passar para qualquer outra organização. Então as empresas começam a ter essa responsabilização, até porque antes, né, ficava muito difícil qualquer cidadão ir na justiça e reclamar esse uso indevido, porque não havia lei. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós podemos, se a empresa, evidentemente a gente recomenda que qualquer irregularidade que você identifique, você conversa com a empresa, formaliza através de e-mail, né? E-mail hoje já é bastante aceito aí, né, como prova de comunicação, né? E faça a primeira solicitação na empresa, se eventualmente ela não atender, né, faça essa denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e se eventualmente as coisas não andarem como você acha que deveriam andar, você tem a oportunidade de ir para o judiciário, porque hoje você tem uma legislação que te dá respaldo. E é muito importante lembrar que também o judiciário tem levado em consideração, semelhante à proteção do consumidor, né, que a prova é invertida, quer dizer, na realidade, se você disser que você entende que houve vazamento dos teus dados pessoais para uma organização, essa organização é que tem que provar que ela cuida adequadamente com os dados pessoais e não houve esse vazamento, e não você provar que aquela organização teve dados pessoais, que é praticamente impossível que você não tenha essas informações. Então, em resumo, meu caro amigo, minha cara amiga, a grande notícia é que nós temos uma legislação que protege o cidadão, que dá respaldo e que, na minha opinião, a maioria das empresas já estão começando a cumprir, porque elas sabem que tem a questão legal, mas também tem a questão da reputação da empresa, né? Se a empresa
for denunciada que não está tratando dados pessoais de uma maneira correta, ela vai perder clientes, sejam clientes pessoas físicas ou seja clientes corporativos. Imagine uma empresa que presta serviço para um hospital, né? E descobre-se que essa empresa prestadora de serviço não trata adequadamente os dados pessoais. O hospital vai cortar aquele contrato e ela não vai prestar serviço para mais nenhum outro hospital ou outra organização séria. Então, a boa notícia é que nós temos proteção de dados pessoais em termos de legislação e nós temos direitos que podemos exigir no judiciário, mas antes eu sugiro na empresa, na autoridade nacional e, por último, na questão do judiciário. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, cibersegurança e proteção de dados pessoais. Até a próxima ocasião.